Fala Brasil, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito relevante e muito prevalente em quem cuida da saúde dos joelhos, que é a dor na parte anterior do joelho ao agachar. Quem aqui nunca sentiu dor na parte anterior do joelho ao se agachar, ou ao descer uma ladeira, ou descer uma escada, né? Ou quem aqui ao menos não conhece alguém que já tenha sofrido desse tipo de dor. A dor anterior do joelho, a dor na frente do joelho, é uma das dores mais prevalentes, é uma das dores que a gente mais vê no dia a dia da gente que cuida de saúde do joelho. Então, se eu atendo 20 pessoas com dor no joelho em um dia, por exemplo, 14, 15 dessas vão me relatar uma dor anterior no joelho, para vocês verem o tamanho da importância desse tema. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre por que isso acontece e, no final, eu vou dar algumas dicas para ver se a gente consegue, aí, mesmo dentro de casa ou com alguns exercícios simples, melhorar um pouquinho se a gente já tiver essa dor anterior no joelho. Para começar, é legal a gente falar um pouquinho da região anterior do joelho, que é formada por um osso e por dois tendões. Então é o tendão do quadríceps, o músculo da frente do joelho o músculo da frente da coxa forma um tendão que vai até o joelho. Esse tendão do quadríceps se liga a um osso, que é um osso em formato de grão de sésamo, que fica na frente do joelho, que é a famosa patela, um ossinho praticamente circular e pequeno, a famosa patela, que antigamente a gente chamava de rótulo, e dessa patela sai o segundo tendão, que é o tendão patelar, que liga a patela à tíbia. Essa estrutura formada de dois tendões e um osso, que é a patela, que fica na frente do joelho, a gente chama de mecanismo extensor. E essa estrutura o mecanismo extensor, serve para duas funções principais. Uma delas é auxiliar a gente esticar o joelho. Então, quando a gente está com o joelho dobrado, a gente contrai o músculo da coxa, o quadríceps. Ele puxa o mecanismo extensor e a gente estica o joelho. E a principal função, no meu ponto de vista, é de realizar a frenagem do movimento. Então, quando a gente dá um salto, quando a gente está correndo, quando a gente está andando mais rápido, descendo uma escada, o que acontece? O músculo da coxa contrai e toda vez que o pé impacta o solo, essa porção anterior do joelho, esse mecanismo extensor, funciona como um tirante que freia o movimento. Então o mecanismo extensor serve para auxiliar a gente a esticar o joelho e serve para a gente desacelerar, frear quando a gente está se movimentando aí no espaço, ok? E por que a gente pode desenvolver uma dor na parte da frente do joelho, então? Por que esse mecanismo extensor ele pode ficar inflamado? Porque pode ter uma tendinite de quadríceps, uma tendinite patelar, dois tendões, e porque pode ter um desgaste, uma sobrecarga da cartilagem da rótula, da cartilagem da patela, desculpa, que é a famosa condromalácia patelar. Mas da onde vem essa inflamação? Putz, que azar, peguei uma condromalácia? Isso não existe. Isso vem por algum motivo. E o principal motivo para essa dor anterior do joelho é o desequilíbrio muscular. Por que eu digo isso? Porque é muito importante a gente ter essa informação. O desequilíbrio muscular é a causa de 99% das dores anteriores do joelho. Ou seja, são dores que a gente pode resolver com reequilíbrio muscular. Mas a gente volta daqui a pouco a falar sobre isso, na dica final. Então, o que acontece? O mecanismo extensor, ele funciona, esses tendões e a patela funcionam controlados pelo músculo do quadríceps, pelo músculo da coxa. E esse mecanismo está logo na frente do joelho e tem uma íntima relação com o maior osso do corpo, que é o fêmur. O fêmur começa na bacia e termina no joelho. Conforme a gente se movimenta, esse mecanismo extensor ele desliza para cima e para baixo, sobre o fêmur. O problema é que o fêmur é controlado pela musculatura glútea, principalmente o glúteo médio. E quando a gente tem um desequilíbrio entre o quadríceps, que controla o mecanismo extensor, e o glúteo médio, que controla o fêmur, acaba que esse movimento entre eles não fica mais tão suave. Essa função entre os dois não fica mais tão sinérgica. E o fêmur, como ele é muito grande, acaba por inflamar o mecanismo extensor. Então, na grande maioria das vezes, a dor anterior no joelho, a inflamação do mecanismo extensor, se dá pelo desequilíbrio muscular entre o glúteo, principalmente o glúteo médio, e a musculatura anterior da coxa, que é o quadríceps. Por que é muito importante a gente saber isso? Porque a gente vê hoje medicina regenerativa, medicina XYZ,
fazendo infiltrações para dor anterior no joelho, enche o joelho de ozônio, ácido hialurônico, um monte de infiltrações aí das mais diversas modalidades, mas pouco a gente vê o pessoal falar de reequilíbrio muscular. E, na verdade, se você reequilibrar o quadríceps com a musculatura glútea, principalmente o glúteo médio, você provavelmente vai resolver sua dor anterior no joelho. Então, antes de injeção, antes de infiltração, antes de alguns tratamentos um pouco mais agressivos, a gente tem que entender que a dor ao agachar, a dor ao descer a escada, a dor anterior no joelho, ela pode ser tratada, na grande maioria das vezes, com reequilíbrio muscular. E para finalizar, a dica, né, o que a gente pode fazer? Exercícios de fortalecimento da coxa como um todo são sempre bem-vindos. Então, elástico, peso livre, cadeira extensora, cadeira flexora, exercícios de fortalecimento de toda a coxa, de toda a circunferência da coxa são bem-vindos, aliados ao exercício de fortalecimento glúteo, e não só glúteo máximo, quanto principalmente glúteo médio, que é a porção lateral do quadril, não é o bumbum, é a lateral do quadril. Fortalecer glúteo médio com exercícios do tipo ostra, do tipo caminhada lateral, vão ajudar demais aí na dor anterior do joelho. Mais pra frente a gente vai ter bastante vídeo falando de dor anterior do joelho, de tipos de exercício, mas fica essa dica. Outra dica, puxa, agachamento é ruim? É um mau exercício então? Né? Não é um ótimo exercício, mas sempre evite agachar até o chão, por exemplo, encostar, sentar no calcanhar, não precisa. Né? Vamos fazer aquele agachamento, aquele arco de movimento mais curtinho. E o mais importante do agachamento é alinhar o joelho às pontas dos pés. Aquele agachamento com o joelho que abre, que a gente chama de movimento em varo, é prejudicial para a porção anterior do joelho. Mais prejudicial ainda é aquele agachamento com o joelho em X. Tá? Então, o agachamento tem que ser bem supervisionado e prestar bastante atenção em fazer o agachamento bem retinho, com os joelhos indicando e apontando para a ponta dos pés. Eu espero que tenha sido útil. A gente vai falar muito sobre dor anterior no joelho aqui no canal, é um tema muito vasto e muito relevante. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!